No ar, o compromisso com a história número 6. O Rodrigo Junqueira, que voltou na terça. Sempre aqui, garoto. Semprão. Daniel Campos. Que honra ter um convidado internacional desse No calibre. compromisso, acho que nem sei se ele gravou algum compromisso. Muito bom. Bom tá de volta. Chorinho, produção. No compromisso de hoje, falaremos de um dos maiores jogadores da nossa história. Não tenho medo nenhum de errar ao dizer que Pedro Vigílio Rocha, o Verdugo, foi um dos melhores jogadores da nossa história. Falaremos sobre ele, né, Daniel Campos? Ele que vestiu a camisa tricolor de 1970 a 1977. O Junco já vai contar uma rápida história de 1977. Ele que era conhecido Verdugo, porque ele matava os adversários com a sua categoria. Tricampeão da Libertadores pelo Peñarol. Sim. E se transferiu ao São Paulo Futebol Clube no ano de 1970. Boa. O que você lembra, Dani? E com toda a brincadeira, por favor, Daniel. Lembro de tudo. Lembro dele chegando do Peñarol como grande contratação, um jogador vencedor. Ele que foi o primeiro jogador da história uruguaia, né, a criar essa identidade dos Big Four. Eu ia falar os Big Five, né? Você que viaja muito dos Big Four. Da gente CS, você tá falando do Nele mesmo, já. Big Five, porque o Carneiro é o quinto, o uruguaio. Calma. Ainda será, calma. Cara, eu acho que tem algumas coisas legais aqui. A artilharia da Libertadores de 74. São Paulo, pra quem perdeu a final. Perdeu a final, a primeira grande participação de São Paulo. Pro Independente ou foi 77 que a gente perdeu pro Independente? Não, 7-4. 74. Time copeiro, né? 2 títulos... Roubado deve ter sido, né? Porque naquela época roubavam pra cacete a Libertadores. Como se agora não, né? Aquela época era difícil. Na Libertadores, a arbitragem quase nada contra os brasileiros. Mas se não estamos lá também, tanto faz, se estão roubando os caras. Brincadeira, né? Ano que vem estaremos, né? E ano que vem acho que temos que trabalhar duro para que seja pelo menos imparcial. Mas 2 títulos importantes, paulistas, numa época que o paulista valia ouro. Mais que brasileiro, né? E a gente, é difícil explicar para quem é mais novo e não viveu a temporada gloriosa que era o estadual, né? A rivalidade, o peso do título. Não sei se vocês lembram, mas não dessa época, mas na nossa infância, ter mais estadual que o outro era motivo de... eu tenho mais estadual que você. Sim, era desempate de qualquer coisa, né? Mas era, né? Não. E no ano de 71 que ele levou o Paulista pelo São Paulo, foi o primeiro campeonato brasileiro de verdade, né? O resto é fax. E o São Paulo foi vice-campeão, perdendo a final para o Atlético Mineiro, e Pedro Rocha já era um dos comandantes desse time, né? Aqui a gente tem, que eu acho que é legal, mostrar fotos históricas. O Rodolfo vai por lances e tal. Mas, aqui, Rodolfo, no time de 71. Depois aqui tem uma foto muito boa que ele está. Aqui? Sim, mas eu queria ao lado do Muricy. É outra. Aqui, ó. E essa é uma placar, ó. 50 times históricos do São Paulo. Então, é um cara que marcou época como líder de uma geração bem vitoriosa, que acabou com o nosso primeiro título brasileiro em 77, né? Que é o fim da passagem dele, né? O Junks vai explicar daqui a pouco. Tá aqui, ele aqui, ó. Então, são 50, de 50 em 7 ele tá na formação de times que marcaram época. Ele e o Tertux foram grandes amigos do Muricy. Aqui, ó, achei. E é importante a referência dele pros outros, tá, né? Aqui, ó. Muricy, cabeludo, e aqui o Pedro Rocha. Tá assim, ó, na produção. Dá pra ver? Agora deu.
Muricy, Bad Boy. Não, e o próprio Muricy, né, Dani, falou que ele era importantíssimo, uma referência para todos que chegavam, de ética, de classe, de pessoa. E acho que isso já começou a mudar, né? Tanto ele quanto o Dario Pereira falavam muito bem, né? Tanto o Muricy quanto o Dario tinham ele como referência e cracaço, né, cara? Sim. Acho que antes até já foi bicampeão do mundo pelo Peñarol. O cara fez uma Copa do Mundo de 66 impecável, parece que foi uma Copa espetacular. E chega com a moral lá em cima, Copa né? essa que fez o Pelé dizer na sua época que Pedro Rocha era um dos 5 melhores jogadores do mundo na sua época. Pois é. E o Pelé disse que na posição dele era o cara que ele mais admirava. E Tá bom, né? um elogio tranquilo. De né? boa, né? É. E vocês comentaram Dario Pereira e Pedro Rocha, eles chegaram em 77 a jogar juntos, né? O Dario Pouquinho nessa época na meia. Exato. E afinal, ele foi campeão brasileiro ou não foi campeão brasileiro? É o grande dilema, né, Caião? Aqui a história é que ele foi emprestado em 77 ao Curitiba, que a equipe de São Paulo queria rejuvenescer um pouco o elenco, mas fazia parte do São Paulo, Do elenco do campeão, elenco né? campeão, era do São Paulo muitos anos anteriores, então não deixa de ser por conta do empréstimo. Eu considero o campeão brasileiro de 77. E ele chegou no Curitiba e foi campeão 78, paranaense em foi? 78. Foi. Acho que tem uma coisa legal, que foram camisas feitas em homenagem ao Pedro Rocha, para quem gosta desse tipo de coisa. Essa que o Caio tá usando é uma delas. Essa da época da Reebok, você A lembra o Reebok ano? fez 2000 Fez Pedro Rocha, Miller e Dario Pereira. 2007. e Não, Raí, não Forlan, foi? foi Forlan. Não, Forlan. essa aqui é Raí, Pedro Rocha e Miller. Miller, né? Aí, Com Rocha, certeza. É, verdade. a do Forlan Verdade, eram desculpa, as... do Uruguai, né? É, Aquela... O Forlan veio antes ou depois do Pedro Rocha? Olhando aqui, Caio, eles são contemporâneos. Pelo visto, o Forlan chegou na mesma época que o... 1970. Por aí. Então Porque, foi aí que ele começou a nossa escola uruguaia, né? ó, o Forlan tá no time de 72, o Forlan tá no pôster de 73, tá no time de 74. Aqui, ó. Schwarzenegger. O Schwarzenegger chegou, homenageando o Forlan tá aqui, Pedro Rocha aqui, ó. Dois uruguaios que marcaram época, e a gente estava falando das camisas, o segundo projeto de camisas especiais foi a camisa da linha Raízes, que homenageou os 4 uruguaios. Que é aquela azul. Azul com A faixa tricolor tricolor no meio, e tem 4 modelos, um de cada uruguaio, Forlan, Pedro Rocha, Dario e Lugano, com a numeração que eles usavam e a assinatura aqui no peito. Essa camisa que o Caio está usando, no verso dela, por dentro, tem a história do Pedro Rocha no São Paulo. Aqui, o modelo de 86 tem a história do Aqui Miller. que contou a história do Pelé. Tá escrito aqui na camisa. E são essas edições que a gente espera muito da Adidas também agora, porque esse tipo de coisa histórica que preserva uma parte, é uma forma de produtos brincarem do que a gente está fazendo aqui, de ter um compromisso com a história que preserve, né? Então, Não, e é emocionante você ver ídolos como o Lugano comentarem sobre o Pedro Rocha. O cara fala com uma admiração, um respeito. O Lugano é um cara que valoriza pra caramba Hoje tá duro, aqui a gente tá no meio da guerra civil. Que isso? O Quem Lugano é um sabe cara faz que ao vivo, preserva amiga. pra caramba os ídolos uruguaios. Ele comenta do time de 50. Ele falando do Pedro Rocha é realmente emocionante. Concordo. Monstro, falecido em 2013, importante frisar. Sim, após uma depressão, né? Muitas homenagens, Morumbi, vários outros lugares, não do tamanho da grandeza do jogador, mas um respeito muito grande de todos os times que ele passou, é importante isso. Pedro Rocha que foi técnico também, né? foi técnico uma carreira longa. Vou pegar aqui uma parte dele como treinador, mas enquanto eu vou pegando, uma das coisas mais legais para quem gosta de futebol é visitar o estádio em Montevidéu. E no estádio de Montevidéu, a primeira Copa do Mundo, ele tem um mini museu do futebol que tem bastante... Centenário lá, né? O centenário de Montevidéu. E ali você acha umas pitadas assim, que cruzam com a história de São Paulo, que são bem legais. Assim. E dentre elas tem Pedro Rocha lá.
Não é um museu tecnológico, é um museu bem Raiz. E o estádio é raiz. Oi? Oi, produção. Não. Tá bom. O estádio é raiz e o museu você garimpa algumas coisas super legais. Então, para quem gosta de futebol sul-americano, uruguaio e tem essa relação com os nossos ídolos, numa viagem de final de semana você conhece o Uruguai e eu garanto que a experiência do museu vale a pena. Quando você pensa o técnico... Ele foi técnico da Inter de Limeira, do Taubaté, do Botafogo de Ribeirão Preto, Curitiba Guarani, Mogi Mirim, Portuguesa, Sporting, Internacional, daí foi para o Japão, voltou para Ponte Preta, Ituano, Caldense e o último time foi o 15 de Piracicaba em 2000. Não chegou a ser técnico do São Paulo. Não passou pelo São Paulo. Juntos, para encerrar, fala a escalação do time campeão paulista de 1971, que foi um dos grandes times da nossa história aí. Bicampeão, né? Até. Aqui, ó, tem que mostrar pra turma. Foi o nosso terceiro bicampeonato paulista na história. Eu vou ter que dar uma lida para copiar aqui, mas o Jurandir, Sérgio, Gilberto, Arlindo, Edson e Forlan aqui de pé. Agachados, Terto, Pedro Rocha, Toninho, Gerson e Paraná. Boa. Bicampeão brasileiro paulista. A máquina, né? O Forlan aqui parece uma cara de Diego Lugano. Parece que não amenizava muito, não. Quem viu o Forlan jogar... Irado. Uma grande honra falarmos de mais um dos nossos grandes ídolos do passado, mais um nome que está corretamente homenageado no caminho dos ídolos. Obrigado por tudo, Diego Forlan. Diego Forlan. Falei tudo errado. Obrigado por tudo, Pedro Rocha, que Deus o tenha. Quase matei o Forlan, né, você? O Diego, filho aí. Diego Rocha. Pedro Rocha, obrigado. Que Deus o tenha.